Oi, tô gravando esse vídeo aqui da chácara. Hoje é feriado em Araraquara e viemos passar o dia por aqui. Eu tô focada em estudar mais e cada coisa nova que eu aprendo, eu acredito ser legal, eu corro aqui para compartilhar. Eu penso que a gente estuda tanto, né, para aprender matemática, português, para aprender uma faculdade, para aprender um novo idioma, para aprender uma carreira, para tocar algum instrumento, até fazer uma receita de bolo. Às vezes a gente lê mais de uma receita para ver como a gente vai decidir fazer, não é mesmo? Por que não estudar para sermos bons pais? E essa reflexão está na minha cabeça já faz alguns anos, principalmente após o nascimento do meu segundo filho, porque passamos por muitos desafios na pandemia. Eu me descobri mãe de dois meninos lindos, cada um com uma necessidade diferente. E nesse vídeo eu vou focar na criação, na definição de regras da família, que são regras importantes para a família. As rotinas nos ajudam muito, né, quando estamos falando de crianças. Os pequenos eles precisam de poucas regras, mas que sejam regras claras e simples, e regras possíveis de serem cumpridas. Por exemplo, acordar e tomar banho, sentar juntos para tomar o café da manhã, tirar o sapato para entrar em casa, guardar a mochila, tirar a lancheira para levar para lavar antes do jantar, né? Onde vamos comer todos juntos, sentado à mesa, sem celular, sem a TV ligada. Fazer a tarefa, brincar um pouquinho, escovar os dentes, a rotina da noite, por exemplo, ler antes de dormir. E essas regras de convivências, né? Por exemplo, aqui na nossa família não falamos palavrão. Aqui somos respeitosos. Brincadeira só é brincadeira quando os dois estão se divertindo, né? A gente seria legal criar essas regras da casa, né? Ser gentil, respeitar o outro, falar as palavras mágicas, bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, obrigado, de nada, com licença. E sem criticar o outro, sem dedar, procurar ajudar sempre. E eu acredito muito que os rituais são fundamentais para as crianças. Elas gostam de ser previsíveis, né? Que o dia seja previsível, que ela saiba o que vai acontecer. O ritual do banho, o ritual do sono. E o ideal é que possamos criar as regras junto com os nossos filhos. Ouvir os nossos filhos é importante. Muitas vezes nem percebemos que algo simples pode ser tão importante para os pequenos, né? É legal fazer reuniões familiares, perguntar que regras que vocês gostariam que a gente tivesse aqui em casa, né? Afinal, se comunicar faz bem para todos. Às vezes eles sugerem umas ideias. Ah, aqui vamos fazer a regra da noite da pizza. Toda sexta-feira vamos pedir pizza. Ou vamos jogar um jogo. Todo sábado é o dia da gente jogar jogo de tabuleiro. Então são regras que não precisam ser coisas chatas, né? Vamos ensinando as crianças a dialogar, negociar e ter bom senso, né? Que o bom senso entra em jogo. Muitas vezes os pais acham que ter regras, é, mas pode ser que a mãe cumpra e o pai não. Ou às vezes, dependendo do humor ou na canseira, a mãe, né, a canseira que às vezes a mãe tem, a regra é válida, às vezes não é válida. Ela não exige que seja cumprido, né? Então, eu sei que o dia a dia é bem difícil, a gente vai ficando às vezes sem força para exigir que certas coisas sejam feitas, né? Mas a gente precisa ser coerente. Por exemplo, às vezes a mãe fala, não pode pular no sofá. Aqui em casa a gente não pula no sofá. Mas aí quando o pai tá lá com os meninos, o pai não liga e eles ficam lá pulando no sofá. E a criança fica perdida, né? Ou senão a mãe tá tão ocupada ou distante ali, não consegue garantir que aquela regra seja cumprida. Não pode ser se pular no sofá, mas aí ela tá vendo que as crianças estão pulando, mas ela tá lá, entretida fazendo outra coisa, acaba que não dá atenção e não faz aquela regra valer, né? Aí não vale, né? A regra existe para ser cumprida. E todos na casa devem conhecer as regras e fazer o possível para que elas sejam seguidas. E o óbvio tem que ser dito. Às vezes eu penso, é claro que os meus filhos sabem que tem que comer sentado à mesa, mas eu não falo nada. Aí um dia ele senta no sofá, pega só uma bolacha. Aí no outro dia já vai com o copo de suco. Aí no outro dia já leva o prato. Então, temos que falar aqui em casa, a gente come sentado aqui na mesa. Às vezes eu falo isso e o Rafa faz gracinha, quer subir na mesa, né? Eu falo, sentado aqui na cadeira, que tá em volta da mesa, Rafa. E com as crianças, a gente tem sempre que deixar o mais claro possível. Quais são as regras a serem seguidas e a gente tem que repetir, 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 até que a regra seja interiorizada.
E aí a vida vai ficando mais simples, mais leve, porque você não vai ter mais que ficar preocupado com aquilo, né? Já vai ser natural. A gente quer que as crianças comam alimentos saudáveis. Além de darmos o exemplo, a gente tem que estabelecer então uma regra. Aqui em casa a gente vai experimentar algo novo sempre que possível. Aqui em casa a gente sempre experimenta, se não gostar, tudo bem. Outra regra pode acontecer: aqui todo mundo dorme em seus quartos. As regras são importantes em tudo, né? As regras no trânsito, no trabalho, na escola e na família também. O casal precisa estar em harmonia. Os dois precisam chegar num consenso sobre as regras e fazer de tudo para que elas sejam cumpridas, todas as regras. Aqui em casa, por exemplo, ninguém grita, regra, não gritar em casa. A gente sempre passa o final de semana juntos, então vamos focar para a gente conseguir manter a regra. Na nossa família, ninguém bate ninguém, uma regra importante. A gente cuida um do outro. A brincadeira tem que ser boa para todos que estão brincando, a gente tinha falado, né? Aqui eu falei um monte de regras que eu considero importante para nossa família. Não estou dizendo que a gente consegue seguir todas elas, mas na sua casa tente colocar pelo menos umas 3 ou 4 regras principais, porque senão as crianças se perdem também com muita coisa. E tem que ser regras claras e objetivas e poucas regras. Conforme eles forem crescendo e as regras sendo internalizadas, elas acabam virando hábitos saudáveis. Nem percebem que aquilo foi uma regra criada um dia, com intenção, com propósito. Eu sei que é difícil estabelecer as regras no começo, mas depois tudo entra nos eixos. E as regras facilitam a vida para todos. O convívio familiar fica muito melhor. E o maior desafio é ser o exemplo. A criança não aprende pelo que você fala, ela aprende pelo que você faz. Por exemplo, de noite a gente decidiu que não vai mais usar o celular, pelo menos das 18 até as 20 horas, quando as crianças estão mais tempo com a gente, é o momento que chegamos em casa, jantamos, fazendo tarefa, mas como é dureza, porque eu e o meu esposo a gente trabalha o dia inteiro, a gente chega em casa, a gente quer ler as mensagens que a gente recebe, quer ver alguma coisa para distrair a cabeça, e eu sei que são coisas importantes também, mas a gente resolveu priorizar os meninos nesse momento, e quando eles dormem cedo, a gente pode ficar no celular depois. Então, se a gente conseguir cumprir essa regra, vai facilitar no futuro. Como eu falei, é difícil para todo mundo seguir regras, mas somos o exemplo. Eu queria deixar aqui essa proposta de sentar, refletir sobre quais as regras que existem na sua casa, né? E aproveitando, deixa aqui para mim, quero saber quais as regras que existem na sua família. Foi válido esse vídeo para você? Gostaria de saber. Um beijo.